Vamos lá, boa noite, aula 7, Direito Administrativo. Gente, importante, quem tiver aí atraso com as outras aulas, assistir, você pode acessar aqui, ó, www.caspermerge.com.br, lá você vai encontrar todas as outras aulas de 1 a 6. É interessante você assistir para você não ficar completamente perdido. Aqui, acredito que você não fique perdido, vai ter um assunto ou outro que você vai entender durante a aula, mas com certeza, se você assistiu todas as outras, você vai ter um aproveitamento muito melhor. Porque vão ter coisas aqui no meio que talvez não façam tanto sentido para quem assistiu todas as outras, então é importante isso. Certo? Vamos lá. Hoje nós estamos aqui, aula 7, depois nós temos mais duas, a 8 e a 9, tá? Todas essas aqui já estão disponíveis aqui, baixe lá, caspermed.com.br. Com isso a gente vai ter feito 77% de todo o cronograma, vai faltar esses 22% aqui. Vamos hoje falar de agentes públicos. Quem são os agentes públicos, né? O agente público é o cara que possui um vínculo jurídico com o Estado. Ele possui um vínculo jurídico com o Estado, então ele é um agente público, certo? Tá aqui. Esse agente público, ele é o que faz com que o Estado se mostre presente, ou seja, nós já estudamos desde a primeira aula lá as pessoas jurídicas, Estado, mas como é que ele aparece, enfim? No final é um agente público, uma pessoa que vai estar executando a vontade do Estado, mostrando, criando essas vontades. Então é uma pessoa, um Estado se faz presente através dela, que a sua manifestação de vontade é atribuída ao próprio Estado, ou seja, a manifestação dessa vontade dessa pessoa, naquele momento que ele é um agente público, ele não está sendo, a manifestação de vontade não é dele, é do próprio Estado, é como se o Estado estivesse se manifestando aqui, correto? Então vamos lá. Pessoas que a qualquer título exercem uma função pública como preposto do Estado, ou seja, preposto do Estado, o Estado pegou aquela pessoa, exatamente o que a gente acabou de falar aqui, ó. Ele é um agente público. A manifestação de vontade já não é mais daquela pessoa, e sim do próprio Estado, que ele é um preposto do Estado. A qualquer título. O que quer dizer isso a qualquer título? Pode ser oneroso, ou seja, é um agente público que recebe honorário, salário lá todo mês. Pode ser de forma gratuita. Ou definitivo, transitório, política, jurídico, permanente, ou seja, existem várias formas, um conceito bem abrangente esse de agente público, nós vamos encontrar aqui, ó, no artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa, 8429 de 92. O artigo 2º, o que ele diz? Ó, para os efeitos desta lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce... Então, você já viu aqui, ó, que um agente político é diferente de um servidor público. E todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, a gente falou aqui, ó, transitório ou permanente, sem remuneração de forma grátis ou não, ou seja, transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º desta lei, ou seja, bem abrangente. Conceito de funcionário de agentes públicos, né? Quem são os agentes públicos? Bom a gente diferenciar aqui o agente público de fato e o agente público de direito. O que acontece com o agente público de fato? Quando você escutar a palavra agente público de fato, ele é um agente público. De fato ele é, mas ele não é de direito. Por quê? Porque ele foi investido no cargo com alguma irregularidade. Ou seja, você chega na delegacia, encontra um delegado que entrou, sei lá, teve uma irregularidade na hora de efetivar ele no cargo. Ele não fez o concurso ou qualquer outra coisa. Teve. Então ele de fato você chegou na delegacia, tem um delegado, você não teria como saber. Então você vai ver que o Estado responde até numa futura responsabilidade civil por esse agente de fato. Mas enfim, ele é de fato, porque de fato ele estava lá como um agente público, mas ele não era de direito. Então existe essa diferença, agente público de fato e agente público de direito. O de direito foi investido de forma regular, ele realmente é um agente público, ele passou por todo o processo, ele fez um concurso, ele é um agente público de direito. Quando você escuta a palavra agente público de fato, é porque de fato ele estava lá atuando como agente público, mas não é de direito, porque teve alguma irregularidade, beleza? E nós vamos falar disso aqui um pouco melhor mais para frente, mas já para você entender, ó, cargo e emprego público são coisas diferentes, tá? O cargo ele é regido por um estatuto, ele está lá num funcionário público, e o empregado público ele é regido pela CLT. Você vai ver que existe uma diferença, nós vamos tratar delas. Ó, cargo a um servidor público que ele pode ser efetivo, comissionado ou vitalício. É um cargo, mesmo no comissionado. É um servidor público, o comissionado também responde a um estatuto, certo? O empregado público responde à CLT. É um contrato de trabalho. A lei é a CLT. Mas vamos falar melhor disso aqui.
E os agentes políticos, ou seja, temos agente público, a gente viu que é diferente aqui, agente político. Quem são os agentes políticos? Agente político é esse aqui, ó. Execução de diretrizes, ele desenha o destino do Estado, ele cria as estratégias políticas, são decisões fundamentais de envergadura constitucional, ou seja, a própria Constituição já previu. São os caras que desenham por onde o Estado vai percorrer, quais são os caminhos que eles vão, quais são as estratégias que vão ser adotadas. São esses caras mais ali no plano estratégico, entendeu? Que ele executa ali o próprio plano que vai ser seguido depois. Então, a decisão fundamental de envergadura constitucional. Quem são eles? Aqui, ó, agentes políticos. Você vai ter o presidente, governador e prefeito. Isso aqui não tem discussão. São os chefes do executivo. Presidente, governador e prefeito são agentes políticos, tá? Seus auxiliares, ministros, secretários. O do legislativo, senador, deputado, vereador, também não tem discussão. São agentes políticos. A gente percebe de cara que esses caras aqui eles realmente desenham o destino do Estado, eles criam estratégias políticas, eles vão ter são decisões ali fundamentais do Estado mesmo. Há uma pequena discussão às vezes nesse daqui, membros do Ministério Público e os magistrados, se eles seriam ou não agentes políticos, tá? Tem gente que considera que sim, outros que não, mas o que importa pra gente é que o STF já decidiu que os membros do Ministério Público e os magistrados, eles são sim agentes políticos. Então, beleza? Membros do Ministério Público, magistrados são agentes políticos. E os membros do Tribunal de Contas? Esse STF disse que não. São um cargo técnico, digamos assim. Então, vamos ficar com isso aqui. Isso aqui não tem discussão. Presidente do governo, ou seja, chefe do executivo, ou do poder legislativo, não tem discussão que eles são isso aqui. E esses aqui, pela importância das suas funções, o STF diz que os membros do Ministério Público e os magistrados, eles também são agentes políticos. O que você percebe aqui? Que em regra, geralmente, a gente vai tirar esses caras aqui, mas em regra, geralmente, eles são transitórios. Veja, ele não é permanente, não é direto. O presidente da República vai ser para sempre, isso não é um reinado, né? Então você vai ver presidente, governador, senador, deputados, ou seja, são todos cargos, em regra, transitórios, que são decididos por eleição, ou seja, tem um mandato, e eles respeitam regras, não é de um estatuto, não é dessa lei, são as regras previstas na própria Constituição. Tamanha a importância desses cargos, a própria Constituição já previu a existência deles e as regras são previstas lá na Constituição da República, certo? Temos também os agentes particulares em colaboração com o Estado, ou seja, agentes particulares colaboradores. Quem são esses caras? A gente vai ver aqui, ó, os jurados e os convocados pelos serviços eleitorais. Esse daqui, né, no dia a dia a gente vê aí acontecendo, então fica mais fácil de entender. Esses caras, na hora que exercem essa função de jurado ou de mesário lá nas eleições, eles são agentes públicos, tá? São funcionários públicos naquele momento, mas eles são agentes particulares em colaboradores com o Estado, mas eles são que eles estão sujeitos à lei de improbidade, ou seja, dependendo do que façam, responde pela lei de improbidade como agente público e entrega o conceito de funcionário público para fins penais. Pode responder, dependendo do que faça aqui, numa norma penal, como funcionário público fosse, porque naquele momento eles são funcionários públicos, tá? Só que eles são funcionários públicos nessa modalidade aqui, agentes particulares em colaboração com o Estado. Temos os servidores públicos. Servidores públicos é o que a gente mais tem aqui, né? Digamos assim, a maior quantidade, maior empenho aqui é para esses caras aqui, servidores públicos que estão no dia a dia. Eles têm uma relação permanente de trabalho com remuneração. Isso é um servidor público, ele não é transitório, ele tem um permanente com uma remuneração, pode ser civil, militar, comum, especial. Essa parte aqui eu vou dar uma passada rápida porque nós vamos tratar ela um pouco melhor agora, logo em seguida. Servidor temporário, pode ser um servidor temporário, pode ser estatutário, que responde ao estatuto, pode ser um cargo comissionado, também vai responder ao estatuto, tá? E o de confiança. Qual a diferença aqui do confiança? Você vai ver que a função é a diferença de um cargo, a gente já vai falar também. Ele tem um vínculo trabalhista, é baseado na lei do estatuto, ou seja, o vínculo trabalhista dele não é com a CLT, do servidor público. O do empregado público, o vínculo trabalhista está na lei CLT. O outro não, está na lei do estatuto. O estatuto, cada estado, cada ente da federação cria o seu estatuto. Ou seja, a União tem o estatuto dos servidores públicos da União, o estado do Rio de Janeiro tem o seu, de São Paulo tem o dele, o município, né, tem o dele, ou seja, cada ente da federação cria o seu estatuto, a sua lei, e os funcionários públicos daquele estarão estabelecidos naquela lei daquele estado. O servidor público vai obedecer aquele estatuto. Diferente do empregado público. O empregado público, seja ele da União, do Estado, do município, todos eles respondem à CLT, uma lei única que é a Constituição da Lei Trabalhista.
E nessa modalidade de trabalho não há assinatura de carteira. Ó. O servidor público, né, que está no estatuto, ele vai ter a posse, não é assinatura de carteira. O funcionário público é mais abrangente, ou seja, o funcionário público é o geral, e dentro dele nós temos o servidor público, nós temos o empregado público, que é o da CLT, e temos o servidor público, que é esse cara aqui. Por fim, empregado público é o que tem regime seletista. Acabamos falando aqui, né? Então, qual é a diferença aqui do cargo para a função? Lembra? Eu falei função, cargo. O cargo é um conjunto de competências que será atribuído a um servidor público estatutário, ou seja, tem um cargo. Uma pessoa pode ir lá e ocupar aquele cargo. Quando ela ocupa aquele cargo, ela tem um conjunto de competências, umas funções que ela vai ter que fazer. São um conjunto de funções, digamos assim, conjunto de competências atribuídas a um cargo, ele vai ter o salário, vai ter tudo aquilo. Agora você pode ter uma função solta, que ela pode ser até gratificada, tem um salário, tem um valor para receber aquela função, mas ela é uma função solta, ó, atribuição isolada, sem cargo, ela não tem um cargo. Então, para que essa função seja atribuída, tem que ter um servidor com cargo, para exercer a função. Você não pode pegar uma pessoa e colocar para exercer somente aquela função se ela não tinha um cargo anterior. Entendeu? O cargo está aberto, você pode contratar uma pessoa, ela vai ter aquele cargo. Agora, se é uma função solta, é preciso que alguém que tenha um cargo exerça essa função. O cargo ele pode ser isolado ou de carreira, ou seja, isolado. Você fez o concurso para aquele cargo e aquilo para o resto da vida. Isso é um cargo isolado. Carreira é aquele nível 1, nível 2, nível 3, tenho aí o soldado, o sargento. Então ele é de carreira, ele vai progredindo na carreira com o passar do tempo. Isolado ele fez o concurso para aquele ali e aquilo e acabou. Esse cargo ele ainda pode ser efetivo, comissionado ou vitalício. Qual é a diferença disso? O que é um cargo efetivo? Cargo efetivo é aquele cargo, cara, que ele adquire estabilidade, ou seja, ele fica estável depois de um tempo, e aí ele tem uma proteção para não ser mandado embora de qualquer jeito. Existem umas regras, somente através daquelas regras, daqueles atos vinculados, não vai ser discricionário, ou seja, o chefe não pode decidir mandar ele embora, ele só pode ser mandado embora através de algumas regras já previstas. O comissionado não, o comissionado ele não vai adquirir estabilidade, ou seja, aquele cargo de livre nomeação e exoneração, ele pode ser mandado embora a qualquer tempo. E eu não sei se foi em aula de administrativo, mas acredito que sim, nós devemos ter falado em alguma aula já, inclusive da teoria dos motivos determinantes. Esse cara é livre nomeação e exoneração, ou seja, pode exonerar ele livremente. Mas se alguém der um motivo pelo que está exonerando, tem que cumprir aquele motivo. Quem já assistiu as outras aulas está lembrando que eu estou falando, isso aqui é só para te relembrar e fazer você ficar por dentro e revisando a matéria. Ou seja, esse aqui, o comissionado, ele não vai adquirir estabilidade, pode ser demitido ou contratado a qualquer tempo, não tem nem concurso para isso. E o vitalício, o que significa o vitalício? O vitalício ele tem uma garantia mais forte que a própria estabilidade. Ele só tem um modo que ele pode ser mandado embora, que é por sentença, com trânsito em julgado. Então ele tem previsão constitucional, é o juiz e tal, ele é vitalício. Ele não pode ser mandado embora nem por outros motivos a não ser por sentença transitada em julgado. Só tem um modo, então uma garantia mais forte. Essa é a diferença aqui, dessa vitaliciedade para um cargo efetivo, correto? Esses cargos, como é que eles são criados? Como é que eu posso criar um cargo ou extinguir um cargo? Para criar um cargo ou extinguir um cargo vai depender de uma lei específica. Tem que ser feita uma lei criando este cargo, certo? Quem tem a competência para iniciar essa lei? O chefe do executivo, tá? O chefe do poder do executivo, então presidente, governador. No legislativo é a mesa das casas, mesa da Câmara, mesa do Senado. Ele cria o cargo, não é nem por lei específica. Na mesa, aqui nessas mesas, ele cria por ato ou resolução, ele cria o cargo. Porém, de qualquer forma, a remuneração para esses cargos criados por resolução ou ato, essa remuneração será por meio de lei. Então, no final, tem uma lei aqui, certo? E no judiciário, no poder judiciário, também é o chefe do poder, que é o presidente do tribunal, que vai ter essa atribuição de iniciativa de lei para criar cargo, tá? A empresa estatal, em regra, ela não depende de lei, ela vai criar os cargos dela de acordo com o que for. Aí vai ter uma particularidade que em algum momento, se a apostila tratar, a gente estuda, que é quando ela depende de verbas públicas e tal. Inclusive, acho que já falamos em aulas anteriores sobre isso. Isso aqui lá na aula 4 eu achei interessante colocar para você ver fazendo o link, porque, por exemplo, esse cargo ele pode ser extinto por um regulamento autônomo. Lembra que a gente falou que o regulamento autônomo já não é lei?
mas ele só pode se o cargo estava vago e aí ele não está aumentando despesa, nem nada, só está extinguindo o cargo. Isso pode acontecer. A gente falou na aula 4, só para você lembrar, qualquer coisa vai lá e assiste. O regime jurídico, qual é o regime jurídico que ele vai estar ali vinculado? Né? A gente viu que pode ser CLT, estatutário, então vamos lá, estatutário, seletista ou especial. Seletista é aquele que é o empregado público contratado pela CLT. Estatutário é aquele que está regido por um estatuto, que eu falei que cada ente da federação vai ser o seu. A União faz um, o Estado faz outro, o município tem o seu estatuto, cada um tem o seu estatuto e aí os funcionários deles vão ser regidos por ele. Então tá aqui, ó. Estatutário é uma lei, cada ente cria o seu estatuto. Seletista também é uma lei, só que ali de forma geral, CLT, ou seja, tanto a União, Estado, município, todos eles empregados públicos vão estar respondendo a essa lei. O vínculo, o regime jurídico que ele está com o Estado é esse aqui, esse contrato de trabalho regido pela CLT. Esse especial é que não é um estatutário, nem o seletista, mas é uma lei também específica para uma coisa específica ali que ele precisa contratar. Ele é temporário, não é igual o estatutário que vai adquirir estabilidade, tudo é para um tempo, uma emergência temporária. Então vai ter um prazo ali, qual é o tempo que ele vai trabalhar. E aí ele vai ter um contrato à parte, tá? É um contrato também, mas é um contrato de direito público e à parte. Ou seja, aqui, quando manda embora, por causa da CLT, tem verbas trabalhistas que tem que ser pagas, etc, etc, etc. O estatutário ele não recebe essa verba trabalhista porque ele vai receber o que está no estatuto. E o especial vai receber o que está no contrato. Então vai depender do que na hora de ser mandado embora ele vai receber verbas. Não, a gente não está falando que ele é seletista, então não vamos seguir essa regra da CLT. Vai depender do que estava previsto. Ele vai receber 13º, isso, aquilo. Vai depender do que estava escrito nesse contrato de trabalho aqui, certo? Então, o vínculo contratual aqui é a CLT e o vínculo contratual aqui é um contrato de direito público. É lógico que, assim, se esse contrato aqui estiver disfarçado e ele não for, na verdade, para um serviço temporário, ficar toda hora renovando, ou se enquadrar aqui, vai ter uma ação judicial para resolver esse problema. Mas, em regra, é isso aí. Aqui o vínculo do estatutário é um vínculo legal que se inicia com o termo de posse. Tá? A nomeação, não. Primeiro, por quê? Porque aí, vamos dizer assim, as duas partes estão como se o contrato tivesse firmado. Tem a nomeação por parte do Estado e tem a pessoa que vai lá e toma posse. Quando ela toma posse, aí sim iniciou o vínculo jurídico. O Estado ofereceu, através da nomeação, e a pessoa aceitou, tomando posse. Então aqui já existe um vínculo jurídico quando ela toma posse. Quando tem só nomeação, ainda não se concretizou porque a pessoa não foi lá tomar posse. Ou seja, basta tornar sem efeito essa nomeação, porque ainda não existia um vínculo jurídico. Agora, a partir do momento que ele nomeou, a pessoa foi lá e tomou posse, já de ambas as partes aqui um aceite e já existe o vínculo então entre eles. Aí para ele perder esse cargo, só sendo exonerado ou demitido, certo? Ou então lá aposentadoria, enfim, que aí vai ter uma exoneração para aposentadoria, enfim, exonerado ou demitido. Aqui, as controvérsias, tem que discutir alguma coisa judicialmente, vai para a justiça comum, certo? Aí vai do Estado, da União, vai depender. Aqui vai ter alguma divergência jurídica, vai para a Justiça do Trabalho, então Justiça Trabalhista, por causa da CLT, e aqui, como é um contrato comum, como outro, Justiça Comum também, certo? O estatutário, como nós já vimos, ele pode ser efetivo, comissionado ou vitalício. E aí vamos para os deveres. Você tem deveres a cumprir. Qual é o dever de um funcionário público? Ele tem lealdade, ou seja, cumprir com lealdade tudo que estava previsto no estatuto, que se prevê que um funcionário tem obediência ao estatuto, à lei, à hierarquia que vai ter, ele tem esse dever. Ele tem que cumprir com ética. Tem uma aula minha só sobre ética e moral. Aí você procura